Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, muito prazer conhecer vocês. Em breve nós vamos poder estar falando mais ainda pessoalmente. Então, quero dizer gratidão, muito obrigado por vocês estarem aqui junto conosco. Meu ambiente aqui de trabalho já está programado para a gente ter uma boa aula, né? Tenho aqui o meu difusor, vou usar meu óleozinho, né? Essa é uma das maneiras que nós temos para usar, pingo na mão, esfrega um pouquinho e começa. É maravilhoso, gente. É apaixonante o uso dos óleos essenciais. Não é só um cheirinho. Nós vamos falar sobre isso durante nesses 3 dias que nós vamos estar juntos, todos nós. Não é só um cheirinho. E é sobre isso que nós vamos começar a falar hoje, certo, gente? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, o objetivo da aula de hoje é falarmos sobre a história dos óleos essenciais, o que são os óleos essenciais, como eles são extraídos, como eles funcionam no corpo. Aqui, certo? Só deu um. Então, é muito importante, né, esse início para que a gente possa entender e começar a se aprofundar no uso do óleo essencial. Aqui do ladinho, uma fotinho de um óleo essencial que nós usamos muito, é um óleo fantástico, é o óleo do Tea Tree, ou a melaleuca, como nós costumamos falar. É um óleo fantástico. Só para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, no fronte de batalha, os soldados franceses não tinham antibiótico, não tinham remédio para curar as suas feridas, as suas doenças, as suas bactérias. E aí teve um médico, um cientista, que usou o óleo essencial de melaleuca para esses soldados. E o resultado foi fantástico. Tanto é que o óleo essencial na Europa, esse óleo essencial de melaleuca, ele ficou por muito tempo em desuso, justamente porque ele era concentrado, era usado principalmente pelas Forças Armadas. Depois de um tempo, então ele começou a ser usado para o público e aí as pessoas começaram mais uma vez a conhecer o poder dos óleos essenciais. Mas nós estamos falando isso, gente, não é hoje, certo? Não iniciou hoje o uso dos óleos essenciais. Essa história é muito, muito, muito mais antiga. Então, aqui do lado, nós estamos vendo um papiro de Herbes. Ele é um dos primeiros registros da civilização a usar os óleos essenciais. Então, o povo egípcio ele é reconhecido como o primeiro povo a utilizar os óleos essenciais como terapia, como aromatização. É claro que eles não eram idênticos, não vinham, né, embalados e com rótulos como nós temos hoje, não é assim? A forma como ele era obtido também não era exatamente como nós utilizamos hoje, certo? Mas era um início de como a civilização, como os seres humanos, eles tiveram então esse primeiro contato com os óleos essenciais. Então este papiro, ele registra justamente isso. O uso dos óleos essenciais nas tumbas, né, dos faraós para preservar, né, para preservar as múmias, né, para embalsamar as pessoas, não é isso? Então, tudo isso se descobriu através desses registros arqueológicos. Anos mais tarde, gente, não só os egípcios, depois os gregos, toda essa civilização, elas usaram os óleos essenciais. Tanto é que, para quem usa a Bíblia, por exemplo, para quem lê a Bíblia, na Bíblia você encontra vários registros de óleos essenciais. O olíbano, a mirra e muitos outros óleos essenciais que eram usados pelas civilizações lá no Oriente Médio. E que hoje se sabe que tem um grande poder terapêutico. Mas nós conseguimos notar
nos aprofundar no uso do óleo essencial quando nós começamos a utilizar alguns mecanismos. E este mecanismo nós queremos destacar a destilação. Então, esse homem aí muito inteligente, né, o senhor Avicena, que viveu de 980 a 1037, ele acabou sendo conhecido como sendo a primeira pessoa a ter utilizado o processo de destilação para extrair o óleo de rosas. É claro que se demorou muitos anos para se aperfeiçoar o método. Por quê? Porque inicialmente nós tínhamos muito álcool na concentração deste óleo essencial. Então não era de fato um óleo essencial puro. Ele tinha um processo que precisava ser melhorado, não é? Mas com o passar do tempo, isso foi aperfeiçoado. Até que lá em 1563, esse senhor aí, Giovanni Battista della Porta, então ele escreveu um livro específico com o objetivo de fazer o quê? De especificar claramente óleos carreadores, óleos essenciais e os métodos que nós temos para separar as essências, né, os óleos essenciais, das águas destiladas, que são os hidrolatos. Então, quando se fala em óleo, nós temos uma infinidade de coisas para falar, não é verdade? Então, o que vai mudar é o quê? O método de extração. A forma como você consegue aquele óleo. E aí entra o quê? Como você consegue preservar as características da planta. Então, é isso que muda. Então, você vai ter lá um cheirinho, você vai ter um óleo que você vai usar lá na cozinha, e aí você vai ter um óleo essencial. Então, são coisas completamente diferentes, né, gente? Então, é importante nós entendermos isso. Óleo essencial não é só um cheirinho, viu? Ele tem um poder muito grande. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo do nosso curso. Bom, gente, onde é que são encontrados os óleos essenciais? Bem, nessa figura nós conseguimos entender um pouquinho isso. Os óleos essenciais, eles fazem parte do dia a dia das plantas. Olha só que lindo, né? Aqui abaixo eu coloquei uma imagem que nos ajuda a entender um pouco isso, certo? Então, todas as plantas, elas produzem, através da secreção de suas células, pequenas gotas. Elas vão agir como hormônios, reguladores e catalisadores. O que faz esse óleo essencial na planta? Ele ajuda a planta a se proteger, a se adaptar ao meio ambiente. Então, isso é muito variável, justamente conforme onde a planta se encontra, o estresse que a planta passa, não é isso? Mas agora pensa o seguinte: as dificuldades que as plantas tiveram ao longo de milhares de anos, se defendendo de inseto, de praga, suportando as mudanças climáticas, não é isso? Então, olha só, gente, quanto estresse, não é? Essas plantas elas tiveram que passar. E aí nós estamos falando que nós vamos usar justamente isso. O suprassumo, a parte mais importante da planta para nos beneficiar. Porque ela já passou por tudo aquilo. Então ela adquiriu resistência. Certo? É como se pensássemos, né, no corpo humano, né, os anticorpos, não é assim? Então, ela já passou por situações que deixaram ela mais forte. E agora nós vamos justamente extrair os óleos essenciais das plantas. Então, eles são encontrados justamente aí. Nessa figura, nós conseguimos entender ainda melhor. Olha só. Essa foto aqui à esquerda, ela mostra, né, um arbusto de mirra. Em climas muito quentes, como o deserto do Saara, então algumas plantas elas usam os óleos essenciais, né, justamente para se proteger do sol.
Os arbustos de mirra e olíbano, alguns pesquisadores já relataram que eles são envoltos por uma nuvem muito tênue de óleos essenciais que justamente filtra os raios solares e refresca o ar ao redor da planta. Imagina, gente, uma planta conseguir sobreviver ao deserto do Saara. Tem que ser muito forte, né? Então é isso que acontece com a mirra e com o olíbano. Na figura do meio, nós conseguimos perceber a resina que ela é retirada desse arbusto. Como que ela chora, né? A resina, né? Ela escorre, vamos pensar assim, do caule dessa planta, e aí se retira, então, essas resinas já solidificadas, e a partir daí se inicia o processo de extração do óleo essencial. Nessa terceira figura, nós encontramos um outro arbusto que é parente da mirra e do olíbano, esse Dictamus fraxinella. Esse arbusto, ele produz tanto óleo essencial à sua volta, que se você riscar um fósforo, ele como que pega fogo, ele incendeia o óleo essencial que está à sua volta. Ele não queima a planta, mas ele tem tanto óleo essencial à sua volta que ele vai ter esse efeito, esse poder. É como se você visse uma chama ao redor de um arbusto. Interessante, né? E aí, bom, talvez a gente não conheça o olíbano, não conheça a mirra, não conheça nada disso. Mas rosa todo mundo conhece, não é isso? Os homens conhecem um pouquinho menos, né? Deveríamos conhecer um pouquinho mais, não é verdade? Mas aqueles que têm o hábito, né, de presentear as suas esposas, as suas namoradas, suas companheiras, não é? Sabem disso. Quando nós vamos lá na floricultura e compramos uma rosa, o que nós procuramos, né? Nós lembramos do quê? É do perfume da rosa, não é isso? Mas aí nós chegamos lá pertinho e não tem perfume. Nós só temos o quê? Beleza. Mas por que não temos perfume? Porque aquela florzinha, ela foi criada numa estufa. Ela não foi criada ao ar livre. E quando ela tem este processo de ser criada numa estufa, ela não desenvolve os seus anticorpos, conforme nós tínhamos falado antes. Então, ela não vai desenvolver aqueles hormônios, aqueles óleos essenciais que ela desenvolveria se ela estivesse na natureza. Por quê? Porque lá na estufa ela não precisa se defender de nada, ela só precisa se alimentar. É como a nossa vida do ser humano, certo? Enquanto eu moro num apartamento, numa casa fechada, o meu olfato ele não é aguçado. Os meus sentidos eles não são aguçados como se eu tivesse vivendo lá numa floresta. É diferente, não é assim? A flor é a mesma coisa, porque o projeto inicial, não é? Para quem acredita num Criador, e quando nós falamos de plantas e óleos essenciais, e quando nós nos aprofundamos muito, nós sempre nos perguntamos, né? Olha, se isso não teve um Criador, isso veio de onde, né? Porque é um projeto tão magnífico, um projeto tão bem estruturado, que realmente precisa existir um Criador, né? Então, quando nós falamos das rosas, dos óleos essenciais, então nós temos este benefício, não é? Nós conseguimos entender dessa forma, né? Então, é por isso que nós podemos dizer que os produtos, né, as plantas, elas realmente têm um benefício muito grande. Mas como é que eles são extraídos, né, os óleos essenciais? Bem, aqui abaixo nós conseguimos entender, né, um pouquinho do principal método, que é através da destilação. Esse ainda continua sendo o principal método de extração de óleo essencial. Seria basicamente um processo de um alambique, né? Onde partes frescas da planta são colocadas em uma caçarola, né, uma bacia,
E aí o vapor circula por isso. Este vapor ele passa por uma serpentina e depois ele é decantado, né? Nessa outra figura do lado, né, nós temos então um condensador e aqui o que nós estávamos falando antes, né? Deste processo todo nós podemos tirar óleo essencial, tá vendo ali? Óleo essencial na segunda figura aqui, né, que vai estar na sua direita, óleo essencial e embaixo ali hidrolato. Hidrolato aí sim, é quase como se fosse uma água aromática. Pode ser usado também, não tem problema. É um produto mais barato, mais em conta, né? Mas ele pode ser usado basicamente para cheirinho, né? Você quer fazer um aroma de ambiente, você pode usar, não tem problema. Mas o hidrolato não tem os benefícios do óleo essencial. Ele não tem os benefícios do óleo essencial. O óleo essencial, então, é o sangue da planta, é o suprassumo da planta. É isso que é um óleo essencial. Depois, aqui nós estamos vendo outros métodos de extração. Existem outros ainda, né? Através de solvente, através de CO2, né? Aqui nós estamos vendo um outro método à minha direita, que é um método super antigo, muito utilizado na França, ainda é usado até os dias de hoje, porque é um método muito artesanal, em que você consegue ter uma qualidade muito interessante também na extração do óleo, que é esse método através do processo de effleurage, effleurage, né? É o nome em francês, né? Eu tentei decorar essa expressão aqui várias vezes, mas não saiu, viu, gente? Desculpa, viu? Mas a ideia é isso que nem vocês estão vendo. Aquela parte rosa ali são pétalas de rosa e essa parte branca é uma gordura. Então, o que acontece? Depois de alguns dias aqui, essa gordura é retirada, também passa por um processo como se fosse um processo de destilação, e aí você consegue separar a gordura do óleo essencial. Fantástico, né? E aí você consegue produzir um óleo essencial de excelente qualidade. A extração através de CO2 é utilizada assim justamente porque tem algumas plantas que são muito sensíveis. Por exemplo, né, o jasmim. Se você pegar uma florzinha de jasmim, ela é muito sensível, né? Então, como você vai conseguir tirar o óleo essencial do jasmim sem danificar a estrutura dele, certo? Como é que você consegue isso? Não consegue através de um processo de destilação a vapor. Então, você usa, por exemplo, o CO2. É um método muito mais caro, mas é utilizado assim justamente por causa da qualidade do óleo essencial que você consegue. Então, aqui citei pelo menos 3, 4 exemplos, né, gente, de como você pode extrair os óleos essenciais, certo? O interessante é que nós somos o que o alimento come, não é isso? Então, quando nós estamos falando de óleo essencial, é muito importante perceber de onde vem esse óleo essencial. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na aula de amanhã, mas aqui nós já temos um mapa, né? Um mapa mundial de onde esses óleos essenciais eles são produzidos. Por que é importante nós sempre lembrarmos disso, gente? Por quê? Conforme nós estamos falando, nós queremos tirar o principal da planta, nós queremos tirar todo o proveito dessa planta. Mas pensa comigo, eu vou conseguir plantar um pé de bergamota, né? Lá no sul da Patagônia, lá no sul da Argentina, eu consigo fazer isso? Não, não consigo. Assim como eu consigo plantar uma copaíba que é originária da Amazônia, do norte do nosso país, eu consigo plantar essa copaíba aqui no Rio Grande do Sul? Até posso plantar ela, até posso. Mas será que ela vai se desenvolver de uma forma adequada? Será que ela está no seu habitat natural a ponto de conseguir produzir e fornecer todos os ativos químicos que ela poderia fornecer se ela tivesse no seu habitat natural? A resposta é não. Ela não pode. Com essa globalização, então, é comum isso acontecer. A gente trazer planta da Europa
vice-versa, né? A Europa tirar plantas aqui da América, mas você não tem a mesma qualidade, né? Nessa troca de plantas e de cultivo, quando você deixa essa planta, esse vegetal, enfim, qualquer outro produto, crescer no seu habitat de origem, não é? É muito difícil você conseguir a mesma qualidade. Então, como nós estamos falando de um produto muito, muito especial, muito único, então nós precisamos prestar atenção nisso, certo? Como o solo é pobre, né? Sabemos disso na nossa alimentação, do nosso dia a dia, o nosso solo é muito pobre, porque as plantas, na grande maioria, elas são alimentadas com adubos químicos. Se existe uma grande quantidade de contaminação através de pesticidas e repelentes, e assim vai, né? O objetivo não é falar sobre isso, entrar nesse mérito, né? Mas é mostrar que realmente nosso alimento é pobre, porque ele não tem nutrientes, né? O crescimento dele é muito rápido. Ele não passa por tudo isso que nós estamos falando, né? Esse estresse para se manter vivo, para se manter saudável. Então é por isso que é importante nós cuidarmos disso, né? Mas quais são as vias de acesso, né, dos óleos essenciais? Bom, nós podemos falar, né, de três: fisiológica, psicológica e energética. Fisiológica acontece pelas propriedades químicas dos óleos essenciais, então, que permitem que eles carreguem consigo propriedades antibióticas, anti-inflamatórias, antifúngicas, analgésicas, sedativas, entre outras, né? Psicológica é a forma como ela pode exercer, né, como ela pode entrar no nosso corpo, né, e assim estimular sensações e pensamentos e lembranças. E energética, porque cada óleo vai ter a sua frequência, e essa frequência ela vai trabalhar de acordo com a frequência de cada órgão do corpo humano. Isso é física, não é, gente? Isso não é nada diferente disso, certo? Não é místico, né, gente? Não confundem místico com holístico, né? Isso é física, tá certo, gente? Então, isso é pensar no corpo humano como um todo. É muito importante a gente começar a fazer isso, né? Quando nós aprendemos sobre óleos essenciais e sobre qualquer outro tratamento que você vai usar a frequência, a energia como ajuda, né, para a cura e para a eficiência desse tratamento. Agora nós vamos entrar mais a fundo, né? A ingestão. Bom, gente, amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da ingestão, né? Mas o cuidado que nós podemos ter. Podemos ingerir todos os óleos essenciais? Não, não podemos. Precisamos ter cuidado ao ingerir. Qual é a quantidade de óleo essencial que nós podemos ingerir? Bem, logo que eu comecei a usar óleo essencial, eu comprava óleo essencial, gente, não sabia, né? Óleo essencial num vidrinho de plástico. É muito comum a gente usar óleo essencial de copaíba num vidrinho de plástico. Você já deve ter visto isso para vender por aí, né? Qual era a recomendação de uso que me fizeram? Olha, você pode tomar 10 gotas até 3 vezes ao dia. Posso tomar aquele óleo essencial 10 gotas 3 vezes ao dia? Posso. Por quê? Porque aquele óleo essencial não é puro. Se eu fizer a mesma coisa com esse óleo essencial 10 gotas 3 vezes ao dia, eu posso parar no pronto-socorro. Então, é muito importante a gente entender com o produto que nós estamos trabalhando e a dosagem que nós vamos dar quando nós estamos falando de ingestão. Por exemplo, o limão, eu utilizo uma gota, né? Posso usar até 3 gotas uma vez ao dia, posso, mas não precisa, porque, por exemplo, né? Vamos falar aqui do óleo do peppermint. Uma gota equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, é uma dosagem alta. Então, nós não precisamos utilizar essa dosagem alta quando nós vamos fazer a ingestão. Mas podemos fazer. Nós só precisamos aprender como nós vamos fazer a ingestão, certo? Uma outra forma é através da pele. A nossa pele, como nós estamos vendo aqui na nossa figura, então nós temos, né, os nossos pelos e aqui nós temos os nossos folículos, né? Que eles estão ligados diretamente com os nossos vasos sanguíneos. Então, quando você passa o óleo essencial na sua pele,
ele em 20 minutos, os óleos essenciais já conseguem acessar todas as células do nosso corpo. Olha que incrível, gente. Em 20 minutos. É claro que nós podemos usar os óleos essenciais, nós vamos ver isso agora, através de óleos carreadores. O que são óleos carreadores? São óleos que vão ajudar a transportar este óleo essencial. O óleo essencial, em alguns casos, ele é muito volátil, ele evapora muito rápido. Então, quando você faz uma misturinha com óleo carreador, por exemplo, um óleo fracionado de coco, esse óleo ele consegue transportar o óleo essencial de uma forma mais eficiente. Então, é por isso que nós podemos usar os óleos carreadores. Ah, Pedro, mas eu quero usar ele direto na minha pele. Pode usar também, não tem problema. Mas, de novo, é importante nós termos cuidado e entendermos qual óleo nós vamos usar. Se nós formos usar os óleos cítricos, a grande maioria dos óleos, eles são fotossensíveis. Então, se você usar um óleo de bergamota, né, e sair no sol, você pode ter uma reação, a sua pele pode ficar manchada, pode arder, né? Um óleo de canela direto na pele, não faça isso, gente. Eu já fiz o teste, viu? Não faça isso, viu? Não é que você vai perder aqui a pele, não é uma queimadura de fogo, não. Mas arde bastante, é uma sensação muito desagradável que você não precisa passar por isso, tá? Você pode ter os benefícios do óleo essencial sem passar por isso. Mas a gente pode, depois a gente vai se aprofundar mais nisso também, né? E a inalação é fantástico, gente. Por quê? Porque, mais uma vez, né? Quando você lembra de um cheirinho, talvez lá um cheirinho de pão, ou um cheirinho de um perfume, um cheirinho de uma flor, isso não te remete, não vai fazer você lembrar de coisas que você já viveu? Vai sim, né? Por quê? Porque o nosso nervo olfativo, lá dentro, a nossa mucosa, ele é cheio de hormônios, neurônios olfativos. Esses neurônios olfativos, eles estão ligados diretamente com o nosso sistema límbico, que é o que processa muita informação no nosso cérebro. Olha só, está aqui o nosso sistema límbico. Aqui que vai registrar os nossos traumas, as nossas lembranças, memórias, comportamentos, faz parte do nosso sistema nervoso autônomo, não é isso? Olha que fantástico. Então, os óleos essenciais, eles agem de uma forma muito rápida no nosso sistema límbico, no nosso cérebro. Então, quando eles são inalados, eles disparam neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a melatonina, não é? E esses hormônios, cada um, ele vai ter o seu efeito. Então, eu quero despertar, eu quero fazer isso sem precisar do café preto. Eu quero ajudar o meu corpo a produzir isso de forma natural. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um óleo essencial que vai ser um estimulante de um hormônio que eu preciso para despertar, para ficar feliz. Ah, eu quero agora dormir. Então, eu vou usar um outro óleo essencial. Olha só que fantástico, gente. Nós temos resultados fantásticos com diversos problemas de saúde. Desde a sinusite, desde uma infecção urinária, uma vontade de dormir, a insônia, ansiedade. Quem é que não está com ansiedade, né, gente? Nesses dias aí que a gente está passando de pandemia, muita gente preocupada, nervosa, cada vez mais, né? Então, o resultado é fantástico, gente. É apaixonante o resultado que nós temos com os óleos essenciais. Então, a inalação ela pode ser feita de diversas formas, né? Uma das formas é através dos colares aromáticos, onde nós carregamos o nosso pescoço e usamos durante o nosso dia, através dos difusores, né? Nossos difusores. Então, nós conseguimos ter um resultado fantástico também. Os difusores, a gente sempre destaca, né, gente? A ideia de que nós precisamos usar um difusor que vibre a água. Você talvez já tenha usado um difusor que coloca na tomadinha e pinga umas gotinhas de óleo essencial ali dentro.
Por que aquele difusor não é recomendado? Porque ali você está esquentando o óleo. E quando você esquenta o óleo, você não consegue tirar os benefícios do óleo. Porque você está esquentando o óleo, né? O nome já está dizendo, né? Então você perde propriedades dos óleos. Ah, Pedro, mas quer dizer que eu vou perder tudo? Não, não vai perder tudo. É claro que você vai ter um benefício do óleo essencial. Mas quando você está falando de um produto tão maravilhoso, tão importante, você quer tirar proveito de tudo, não é verdade? E quando você usa um difusor como esse aqui que a gente está usando na figura, né? Que ele vibra a água e aí faz com que esse processo seja a frio, como esse que eu estou usando aqui atrás, então você retira todos os benefícios do óleo essencial. Então aí você vai conseguir tirar tudo, né? Extrair tudo do óleo essencial. Bom, gente, espero que essa primeira aula, esse primeiro dia tenha sido útil para você, que você tenha aprendido bastante. Vimos um pouco sobre a história dos óleos essenciais, como é que eles estão extraídos, como você pode usar, né, as vias de ação dos óleos essenciais. Então, espero que você tenha gostado. Amanhã nós programamos um outro óleo, uma outra parte do curso, onde nós vamos começar a entrar mais a fundo em alguns tipos de óleo essencial. Vocês veem que o assunto é interminável. Nós vamos falando e cada vez mais que a gente fala, a gente se apaixona, porque a gente gosta muito mesmo, gente. É algo fantástico isso que nós estamos falando, né? Porque o benefício é maravilhoso, né? Nós não temos palavras para falar de os benefícios que nós adquirimos depois de iniciarmos o uso, né, dos óleos essenciais. Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como é que a gente pode usar, vamos falar de alguns óleos, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Então, mais uma vez, gratidão, muito obrigado pela presença de todos, tá certo? Uma boa segunda-feira, um bom final de segunda e até amanhã.